Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal. E o caso de hoje é sobre o Donald Harvey, que foi um serial killer que ficou conhecido como um dos casos mais prolíficos dos Estados Unidos. Ele foi culpado por 35 mortes, mas ele pode ter matado de 35 a 70 pessoas, muitas das quais essas vítimas eram pessoas que estavam internadas nos hospitais que ele trabalhava. E os assassinatos que ele cometeu foi de 1970 a 1987. E só teve fim a esses crimes que ele vinha cometendo após a investigação da morte de um paciente. E com a investigação da morte desse paciente, ele confessou todos os seus crimes e ele mesmo se intitulou o Anjo da Morte. Mas antes de eu estar falando sobre esse caso pra vocês, já vai deixando seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Compartilha com quem gosta do assunto. E não esquece de me acompanhar aqui pelo Instagram, eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Então é isso, vamos para mais uma Quarta Criminal. Bom, Donald Harvey nasceu em 1952 no estado de Ohio. Ele era muito querido por seus professores, mas os seus colegas de classe lembram que ele era um pouco inacessível, ele não gostava de ficar na companhia deles, preferia estar na companhia de adultos e preferia brincar sozinho no pátio. Bom, mas o que não se sabia é que desde os 4 anos de idade, Donald sofria abuso sexual por parte do seu tio e de um vizinho mais velho que ele tinha. E isso durou por vários anos. E no ensino médio, ele achava a escola muito chata, então ele resolveu sair da escola e se formar por correspondência, o que ele conseguiu. Em 1970, ele estava desempregado, então ele resolveu que iria cuidar do seu avô em Londres, no hospital de Marymount, já que seu avô estava um pouco doente. Lá ele fez amizade com várias pessoas, então ele conseguiu uma vaga nesse hospital. Então ele logo aceitou a vaga de auxiliar de enfermagem e passou a trabalhar nesse hospital. Então ele tinha acesso a várias pessoas, obviamente. Bom, e suas principais funções nesse hospital era dispensar medicamentos, inserir catéteres, auxiliar de diversas formas médicas e pessoais. E basicamente, da noite pro dia, ele simplesmente muda de cuidador para carrasco. E em 30 de maio de 1970, o Donald fez a sua primeira vítima, que foi um paciente do hospital chamado Logan Evans, que, segundo ele tinha irritado ele, esfregando fezes no Harvey. Então, isso foi motivo para ele estar matando esse paciente. Então, o Harvey vai e pega um travesseiro e um saco plástico e sufoca o paciente até a morte, só porque ele esfregou fezes no Donald, o que para ele o tinha irritado muito. E na época ninguém desconfiou que ele que tinha matado o paciente, então isso aí foi um impulso para ele começar os seus vários assassinatos. E nos próximos 10 meses ele matou 15 pacientes. Ele geralmente sufocava seus pacientes, ou então ele colocava aquelas máquinas de oxigênio que estavam com problema. Mas isso quando ele estava de bom humor, porque quando ele estava de mau humor, ele costumava enfiar cabides, o ferro do cabide, no catéter dos pacientes, o que para ele era mais brutal, então ele se sentia melhor fazendo daquela forma. Bom, e sobre a vida pessoal do Harvey, ele era uma pessoa bastante solitária e quando estava sozinho ele sempre pensava em suicídio. E durante esse período, ele se envolveu com 2 pessoas, ele teve 2 relacionamentos. Um deles foi James Peluso, que eles tiveram um relacionamento durante 15 anos. E depois disso, depois desses 15 anos, ele matou o Peluso quando ele ficou doente demais para cuidar de si mesmo. E ele também estava supostamente envolvido com Vernon Midden, que era casado e tinha 2 filhos. E esse homem, ele trabalhava como agente funerário, então ele ensinou várias técnicas pro Harvey. Então, de acordo com o Harvey, conversava com ele, para ele ele estava tirando informações de como ele poderia matar essas pessoas para não gerar nenhuma suspeita. Então, aquilo ali deu várias ideias para ele. E em 31 de março de 1971, foi o último dia que o Harvey trabalhou nesse primeiro hospital que ele conseguiu um emprego. Porque nessa noite de 31 de março, ele estava muito bêbado, então ele foi preso e disse que tinha cometido vários assassinatos nesse hospital. E então começou uma investigação para averiguar se o que ele estava falando era verdade ou se era só porque ele estava bêbado. Mas acontece que ele não foi condenado pelos assassinatos e sim foi acusado somente por roubo. Sua vida não estava indo muito bem, então ele resolveu se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos, mas ele tentou cometer suicídio várias vezes, então ele foi afastado. Então, depois que ele foi dispensado pela Força Aérea, ele conseguiu um emprego no necrotério de um hospital.
E suspeita-se que enquanto ele trabalhava nesse necrotério desse hospital, ele chegou a matar mais de 15 pessoas. E o seu modo de matar se alterou um pouco. Ele estava incluindo injeções de cianeto, adição de veneno de rato e costumava adicionar arsênico na alimentação dos pacientes. E durante seu relacionamento com o Midden, ele foi apresentado ao ocultismo em junho de 1977. E em junho de 1977, ele resolveu analisar e resolveu querer se juntar ao ocultismo junto com seu parceiro de relacionamento. E foi aí que ele conheceu o seu conselheiro espiritual, Duncan, que já foi médico. Então, a partir daí, os seus amigos e os seus amantes tornam-se alvos para seus possíveis crimes. Ao longo dos anos, ele teve vários relacionamentos, mas em nenhum desses relacionamentos ele cometeu nenhum crime contra o seu parceiro. Mas em 1980, isso muda quando ele tenta matar o seu ex-amante, Doug Hill. E o Harvey tentou matar ele colocando arsênico na sua comida. E dos seus relacionamentos, o Cal foi a sua segunda vítima. Em 1980, o Cal e o Harvey começaram a morar juntos. Mas o Harvey descobriu que o Cal estava tendo um outro relacionamento, então ele ficou muito irritado com isso. E ele começou a colocar arsênico na comida dele, que disse que era pra tá evitando que ele o traísse. Durante um tempo ele sofreu com depressão, e então ele resolveu se internar. E nesse hospital ele teve tratamento de choque, o que naquela época era normal acontecer, esses tratamentos. Então, depois de 90 dias, ele foi liberado. E sua próxima vítima seria a amiga de Cal, que segundo ele estava se metendo muito na vida deles. Ele infectou ela com hepatite B e ia tentar infectar ela também com o vírus do HIV, mas não conseguiu. E sua próxima vítima foi sua vizinha Ellen. Ele sentiu que ela era uma nova ameaça para o seu relacionamento com o Cal e decidiu colocar arsênico na comida dela em um pote de maionese. Então ele resolveu colocar uma dose letal de arsênico em uma torta que ele deu para ela, o que levou a ela à morte imediatamente. E em 25 de abril de 1983, Harvey discutiu com os pais do Cal, então resolveu envenená-los também. Então ele começou a contaminar a comida, então ele começou a envenenar a comida dos pais do Cal com arsênico. Então, 4 dias após ele começar a envenenar os pais do Cal com arsênico, o pai do Cal, Henry, morre devido ao envenenamento. E ele continuou a tentar matar a mãe do Cal, mas não conseguiu. E em janeiro de 1984, Cal decide que não quer mais ter um relacionamento com o Harvey, não quer mais morar com ele. Então ele manda ele embora de sua casa, mas mesmo assim eles mantêm um relacionamento até 1986. E é óbvio que durante esse tempo o Harvey tenta matar ele envenenado, mas ele falha nessa tentativa. E entre 1984 a 1985, Harvey cometeu entre 4 a 5 mortes fora do hospital. E mesmo ele matando as pessoas nesse necrotério desse hospital que ele trabalhava, ele foi promovido a supervisor do necrotério, então aí ele passou a ter controle total sobre as vítimas. Mas em maio, os seguranças encontraram uma arma nos pertences do Harvey, então ele foi obrigado a renunciar ao cargo. Então isso não entrou nos seus registros de emprego. Então, como o histórico de trabalho do Harvey estava limpo, já que isso não foi documentado, ele logo em seguida conseguiu um emprego em fevereiro de 1986 como auxiliar de enfermagem no Hospital Cincinnati. Então, com essa mudança de emprego, ele estava muito emocionado, ele estava muito feliz, porque ele ia poder, segundo ele, brincar com os vivos. Ele estava cansado de ficar rodeado de pessoas mortas. E o que ele conseguiu, né? Porque de abril de 1986 a março de 1987, Harvey matou mais de 15 pessoas nesse hospital. E a sua última vítima conhecida foi John Power. Então, após a morte desse paciente, durante a autópsia, foi sentido o cheiro de cianeto. Então, eles fizeram 3 exames e foi detectado que ele morreu por envenenamento de cianeto. Então, após isso, é iniciada uma investigação com familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, os funcionários passaram a ter a opção de se voluntariar para fazer o teste do polígrafo. E justamente o Harvey ligou para dizer que não poderia ir nesse dia para poder estar fazendo o teste. Então, após isso, é óbvio, né, ele foi considerado o principal suspeito da morte. Mesmo porque os funcionários relataram que em todas as mortes que tinham nos hospitais, sempre o Harvey estava por perto. E depois que ele entrou nesse hospital, as mortes simplesmente dobraram comparado ao que tinha antes. Bom, e durante uma busca no apartamento do Harvey foi encontrado provas suficientes para poder incriminá-lo pela morte de John Power.
e ele se declarou inocente por motivo de sanidade. Bom, e durante esse período que eles estavam fazendo busca no apartamento do Harvey, eles encontraram frascos de cianeto e também encontraram uma espécie de diário onde ele tinha várias anotações sobre os crimes que ele cometia. Então, é óbvio que ele já ficou só esperando o momento da sua condenação, da sua prisão. Então, Harvey sabia que a única forma de não ser condenado à morte seria confessando seus crimes, para, em troca disso, ter somente uma pena de prisão perpétua. Então, a partir de 11 de agosto de 1987, Harvey confessou ter matado mais de 70 pessoas. E depois dessa confissão dele, eles investigaram e ele foi acusado de 25 homicídios qualificados, no qual ele se declarou culpado. Então, ele recebeu 4 sentenças de 20 anos consecutivas. E depois disso, ele confessou vários outros crimes. Então, depois desses outros crimes que ele confessou, ele foi condenado a 8 prisões perpétuas. E durante algumas entrevistas, o Donald Harvey, ele disse que fazia isso porque ele gostava de sentir o controle que ele tinha quando ele matava essas pessoas. Ele gostava de decidir quem ia viver e quem ia morrer, e ainda mais do fato de ele ter passado vários anos impunes, cometendo vários crimes. E em nenhum momento ele demonstrou remorso por todas as coisas que ele fez. Bom, e enquanto ele cumpria as suas penas de prisão perpétua, ele foi espancado por um detento chamado Elliot, na prisão de Toledo, em Ohio, e faleceu em 30 de março de 2017. Bom, gente, então esse foi o caso de hoje. É um caso, assim, bem pesado mesmo. Ele cometeu vários crimes, matou várias pessoas. Então, mais de 70 pessoas, só que ele confessou, fora as outras que ele não confessou. E se não fosse essa autópsia, ele teria matado mais outras pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse caso. E então é isso. Até o próximo vídeo.